Olá, alunos! Vamos continuar a nossa aula do capítulo 5 da frente de Química 2, livro 2, Misturas de soluções sem reações químicas. Nessa segunda aula, nós vamos ver misturas de soluções com solutos diferentes, mas que também não reagem, ou seja, que também não vão ter reações químicas. E também vamos aprender a calcular as concentrações das soluções resultantes dessas misturas. Bom, e como que eu sei que as minhas soluções, tendo solutos diferentes, não vão ocasionar uma reação química? Olho para os meus solutos e vejo que eles são diferentes. Como que eu sei que aquilo ali não vai resultar em uma reação química? Como é que eu posso dizer com certeza? Para você falar com certeza que aquela mistura não vai ter reação química, aqueles solutos que você está misturando precisam ter uma parte igual. Essa parte igual que eles têm pode ser ou o cátion ou o ânion. Eles têm que ter um íon em comum. Vamos ver um exemplo? Aqui. Se eu misturar uma solução de NaCl, cloreto de sódio, aqui, cloreto de sódio em água, com outra solução de KCl, cloreto de potássio, em água, quando eu misturo essas duas soluções, a minha solução resultante tem cloreto de sódio e cloreto de potássio. Ou seja, eu tenho o sal da primeira solução e também tenho o sal da segunda solução. Então, eu tenho os dois solutos na mesma solução e somei aqui os volumes. Também posso adicionar água, se eu quiser. O que é importante aqui? É importante que a gente veja que nos dois sais eu possuo o mesmo íon, o íon cloreto, tá? Então, essa identificação desse íon comum aos dois solutos faz com que eu saiba que a minha solução resultante não vai ter reação química. E como que a gente vai fazer para calcular a concentração da solução resultante, já que os meus solutos são diferentes? Bom, primeiro, as relações matemáticas que nós vamos utilizar são as mesmas. Então, nós vamos utilizar a mesma fórmula de concentração comum que nós usamos para calcular a concentração resultante lá na aula passada, das soluções de solutos iguais. Nós vamos usar a mesma fórmula de molaridade que nós usamos para calcular a concentração da solução resultante de solutos iguais, tá? E o que vai diferenciar? O que vai diferenciar é que quando eu tenho essa mistura de solutos diferentes, eu não vou poder calcular tudo junto. Eu vou ter que calcular separadamente a concentração de todos os íons presentes na minha solução, ou de cada íon presente na minha solução, porque nem sempre você precisa saber a concentração de todos esses íons, tá? Depende do exercício que você estiver resolvendo. Aqui o exemplo. Quando nós temos uma solução de NaCl misturada com uma solução de KCl, nós formamos uma solução resultante que possui os dois sais, NaCl e KCl. Se eu quiser calcular a concentração da solução resultante, o que eu vou poder calcular aqui? Eu vou poder calcular a concentração do sódio, a concentração do potássio e a concentração do cloreto, tá? Isso é o que eu vou calcular aqui. Se eu sei a concentração do NaCl, eu sei a concentração do íon sódio. E sei também a concentração do íon cloreto, para essa primeira solução. Se eu sei a concentração do KCl, eu sei a concentração de íons potássio e a concentração dos íons cloreto nessa solução.
E a partir disso, eu consigo descobrir as concentrações de todos esses íons. Concentração do sódio, concentração do potássio e concentração do cloreto na minha solução resultante. Aqui, nas fórmulas, a gente vai usar exatamente a mesma relação matemática. O que vai diferenciar? A diferença é que nós vamos calcular para cada íon, tá? Então, aqui a relação é para determinado íon. Você tem que calcular individualmente a concentração de cada íon. Para a molaridade também, a mesma coisa, tá? A mesma relação matemática resulta na mesma fórmula e o que eu tenho de diferente é que a minha fórmula vai ser usada especificamente para calcular a molaridade de cada íon presente na minha solução. Para que a gente possa, então, começar a fazer esses exercícios, a gente precisa lembrar do conceito de dissociação e ionização. O que é dissociação? Tá? Dissociação é a separação dos íons que formam a substância. Ela vai acontecer quando? Ela vai acontecer nos compostos iônicos, ou seja, aqueles compostos que são formados por ligações iônicas, né? Elementos da família 1A, 2A, ligados a elementos da família 6A e 7A. Quando eles estiverem em solução aquosa, ou seja, forem dissolvidos na água, ou forem fundidos, derretidos, tá? Tenho aqui um exemplo, NaCl, então, sódio e cloro juntos formam cloreto de sódio. Quando esse sal, esse soluto, que é um composto iônico, é dissolvido na água, ele sofre dissociação iônica e ele se separa nos íons que compõem a substância, Na mais Cl menos. É assim que ele fica na solução. E ionização? Ionização é um processo semelhante, mas que acontece nos compostos moleculares, como os ácidos, por exemplo. Não são todos os compostos moleculares que sofrem ionização, tá? A maioria não sofre, são só alguns. Os ácidos são nosso principal exemplo. Os ácidos, quando são dissolvidos na água, sofrem um processo de ionização. E o que é esse processo de ionização? É o processo de formação de íons pelos elementos que formam aquela substância. Então, eu não tinha íons antes. HCl é um composto molecular, é um ácido, porque começa com hidrogênio e não é a água, né? Mas esse ácido aqui, quando se mistura com a água, sofre o processo de ionização, que é a formação dos íons, tá? Então, ele forma íon positivo, H+, mais íon negativo, Cl-. E é assim que eles ficam na solução. Vamos aqui ao nosso exemplo, então. Considere a mistura de 3 litros de uma solução aquosa de concentração 2 mol por litro de nitrato ferroso com 7 litros de solução aquosa de nitrato de potássio a 1 mol por litro. Calcule a concentração molar de íons nitrato na solução. Calcule a concentração molar de íons potássio na solução. E calcule a concentração molar de ferro na solução. Então, ele te deu as duas soluções que você vai misturar, né? Deu aqui, ó, os sais, certo? Deu a concentração molar de cada um deles, deu o volume, ó, de cada uma das soluções que você vai utilizar e pediu para você calcular a concentração na solução resultante de todos os íons, ou seja, do nitrato,
do potássio e do ferro. Vamos ver como é que a gente resolve isso aqui? Bom, para a resolução desse exercício, de qualquer um dos exercícios que nós vamos fazer de cálculo de concentração da solução resultante, para mistura com solutos diferentes, eu vou precisar fazer a dissociação iônica do meu soluto ou a ionização do meu soluto, se ele for molecular, tá? Então, vamos lá fazer a dissociação dos solutos. Primeiro, a dissociação do KNO3, do nitrato de potássio. Quando o nitrato de potássio é misturado, é dissolvido na água, ele se dissocia em K+, e NO3-. Essa molécula tem apenas um íon de cada, tá? Um cátion e um ânion. Então, aqui eu tenho um cátion e um ânion, ok? A concentração foi dada, a concentração do soluto é 1 mol por litro. Aqui a concentração dos íons potássio também vai ser 1 mol por litro, porque como eu só tenho um íon, tá? 1 vezes 1 mol por litro continua sendo 1 mol por litro. E a concentração dos íons nitrato também continua sendo 1 mol por litro. Quando eu não tenho nada aqui me indicando a quantidade, é porque é 1. Agora, nós fazemos a dissociação do nitrato ferroso, tá? O nitrato ferroso, quando eu faço a leitura da minha fórmula molecular, eu já vejo que ele possui 2 íons nitrato, FeNO3, 2, né? Então, quando ele sofre dissociação, ele se divide em ferro mais 2, tem apenas um íon ferro em cada uma das minhas moléculas, e 2 íons nitrato. Então, 2 íons nitrato, 2 NO3-. Isso interfere na concentração. Por quê? Porque de íon nitrato, reparem que eu tenho o dobro de íons de ferro. Eu tenho o dobro da concentração do próprio nitrato ferroso, que é o soluto que eu coloquei. Então, se eu tinha 2 mols por litro de nitrato ferroso, em solução eu tenho 2 mols por litro de íons de ferro e 4 mols por litro de íon nitrato. Por quê? Porque eu multipliquei a concentração do soluto pela quantidade de íons que eu tenho daquele íon específico que eu estou ali analisando naquele momento. Continuando, a gente pega esses dados, né, que nós já fizemos da dissociação e esse cálculozinho para encontrar a concentração de cada um dos íons para dar prosseguimento à nossa conta. Que fórmula eu vou usar aqui? Vou usar a fórmula da molaridade. Por quê? Porque ele quer a concentração molar dos íons. Vou começar aqui calculando a concentração molar dos íons nitrato. Então, olha aqui, eu tenho íon nitrato na minha solução 1 e eu tenho íon nitrato na minha solução 2. Sei a molaridade? Sei. Sei a molaridade? Sei. Sei o volume das soluções? Sei também, está lá no enunciado. Então, agora é só substituir. A concentração molar de íons nitrato vai ser igual a concentração molar vezes o volume de íons nitrato na minha solução 1. Então, aqui, ó, 1 mol por litro de íon nitrato vezes o volume da solução 1, 7 litros. Mais M2V2. Quem é o M2? Concentração molar de íons nitrato da solução 2, vezes volume da solução 2, 3 litros. Tudo isso dividido pelo
volume final, 7 litros mais 3 litros. Isso vai resultar aqui em 7 mol mais 12 mol, dividido por 10 litros. Vou chegar aqui a 19 mol por 10 litros. Vou encontrar a concentração molar de íons nitrato, que é igual a 1,9 mol por litro. Pronto, achei a primeira concentração que ele pede. Tá pronto meu item A dessa questão. Calculei a concentração molar de íons nitrato. Agora, a gente vai para o próximo item. Vamos calcular a concentração molar de íons potássio. Íon potássio eu só tenho em uma das minhas soluções. Nessa outra aqui não tem. Não tem problema nenhum. A gente vai calcular do mesmo jeito. Aqui a fórmula. Vou substituir os valores. A concentração molar de íons potássio vai ser igual. Concentração molar do íon na minha solução 1, vezes o volume da solução 1. Então, 1 mol por litro, vezes 7 litros, mais concentração do íon na solução 2, vezes o volume. Mas não tem. Se não tem, é 0, tá? Vezes o volume. O que não importa, eu nem precisaria colocar, porque quando eu já coloco 0 aqui, eu já sei que isso aqui tudo vai dar 0, tá? Então, você nem precisa colocar, você só ignora. Coloquei aqui só para vocês verem, tá? Por que desaparece. Dividido pelo volume da solução. Faço a parte matemática. Vou encontrar aqui a molaridade do íon potássio igual a 0,7 mol por litro. Pronto, tá feito o item B. Agora, o item C. Calcular a concentração molar de ferro, de íons de ferro. Íons de ferro eu só tenho aqui na minha segunda solução. Não tem problema, vamos lá, na fórmula do mesmo jeito. Concentração molar dos íons de ferro vai ser igual. Concentração molar do íon na solução 1 vezes o volume, 0, mais concentração molar do íon vezes o volume, 2 mol por litro, vezes 3 litros, dividido pelo volume total. Vou chegar aqui a uma molaridade, concentração molar de íons ferro, igual a 0,6 mol por litro de ferro na minha solução. Bom, galera, terminamos aqui então o conteúdo do capítulo 5. E agora que vocês já sabem fazer todos os cálculos necessários, terminem as atividades, façam aí as atividades para a sala da página 6 e terminem as atividades propostas, façam as atividades propostas. Até a próxima!